Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões de engenharia elétrica para concurso público. Essa questão está focando em circuitos trifásicos. Uma carga trifásica equilibrada, ligada em estrela com um fio neutro, é alimentado por uma tensão trifásica equilibrada. Tendo em vista essas informações, julgue as assertivas abaixo. Se a carga trifásica é equilibrada e está ligada em estrela, vamos fazer o desenho dela aqui. De maneira bem simples, aqui está o neutro. Carga 1, carga 2, tem a mesma valor de carga, então a gente não precisa ter tanta diferenciação aqui não. A corrente elétrica de linha é igual a raiz de 3 vezes a corrente elétrica de fase. Bom, aqui eu vou desenhar não vou desenhar a parte da fonte porque a gente não tem essa informação, né? Se é uma ligação estrela ou triângulo. Então eu vou simplesmente fazer essas conexões aqui ao infinito, né? Tá conectado a algum lugar aqui, né? Alguma fonte aqui. A corrente de linha ela não vai ter essa relação com a corrente de fase. Na verdade, a corrente de linha vai ser igual à corrente de fase. Então, essa aqui está errada. Ela seria uma relação de 3 vezes se houvesse uma divisão, né? Que é o caso da ligação em triângulo. Que é a corrente de linha aqui, ela se ramifica. Então, aí vamos ter essa relação de, como é que se diz? Raiz de 3, né? Entre a corrente de linha e a corrente de fase. A corrente elétrica de linha é igual à corrente de fase. Sim, como não há nenhuma ramificação, então sim, está correto. A tensão elétrica de linha é igual à tensão elétrica de fase. Um ponto importante, para quem tem dúvida, a tensão de linha ela também vai ser conhecida como a tensão fase-fase, enquanto que a tensão de fase ela vai ser conhecida como a tensão de fase e neutro. A tensão de linha é a diferença de potencial entre duas tensões de fase. Aqui, por exemplo. Enquanto que a tensão de fase é a diferença de potencial entre os terminais da carga. Essas tensões elas podem ou não ser iguais, depende da topologia do circuito. Nesse caso aqui não vai ser, eu vou fazer um outro esquemático aqui em estrela, só para ficar um pouco mais claro. Aqui está a terceira carga, e aqui estão as tensões de linha. As tensões de fase, na verdade. A tensão de linha, se eu for pegar a diferença de potencial aqui, perceba que ela não está medindo diretamente a diferença de potencial entre os dois terminais de uma carga. Então, não tem como a tensão de linha ser igual à tensão de fase. Ela seria igual à tensão de fase nessa configuração aqui, a estrela. Eu tenho aqui duas tensões de fase, diferença de potencial, eu teria a tensão de linha, porém, eu estaria em contato aqui também com os terminais da carga. Então, a tensão de linha, nesse caso, seria igual à tensão de fase. Nesse caso da ligação estrela, a tensão de linha não é igual à tensão de fase. Então, essa assertiva aqui está errada. Item 4. A tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes a tensão elétrica de fase. Sim, a tensão de linha é 3 vezes, a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Então, essa aqui está correta. A corrente elétrica no fio neutro é nula. Se ele está dizendo que é uma carga equilibrada, então as correntes, a soma vetorial das correntes é igual a zero. Então, a corrente do neutro, teoricamente, é zero. Então, sim. Essa questão de circuitos trifásicos dá muita dúvida na gente, né? A questão de tensão de linha, tensão de fase, corrente de linha, corrente de fase. Então, são muitas as informações, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas avaliações. Então, por isso que esse tipo de questão é muito interessante, porque a gente avalia mesmo o circuito, né? A gente vê se cada uma aqui, cada assertiva aqui, ela pode estar certa ou errada. A gente precisa analisar melhor o circuito, precisa ter um bom fundamento para a gente ter uma certeza na hora de afirmar se aquela assertiva está correta ou incorreta. E se você quiser ver mais questões relacionadas a questões de engenharia elétrica para concurso público, dá uma olhada nessa playlist aqui, maratone as questões que tem aqui, que você vai ver muitas questões relacionadas a essa, de julgar as assertivas. Temas diversos, aproveite. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e o principal, ative o sininho para receber a notificação de novas aulas e não perder nenhuma. Lembrando também, publicações sobre esse tema todas as terças e quintas às 18 horas. Se tiver mais aulas, aí eu vou publicar em outro horário, né, em outra data,
E aí vocês têm que ficar de olho e por isso que vocês têm que deixar ativo o sininho para receber a notificação quando essa aula for lançada. Até a próxima questão.